Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, verso 39. Esse é o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. E o tema da lição da Escola Sabatina que analisaremos ainda hoje será Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 2. Ontem analisamos a parte 1, hoje analisaremos a parte 2. Continua com a gente, porque vai valer a pena. Eu já volto. Quando você pensa na afirmação feita por Jesus em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se há uma coisa que a gente pode falar a respeito disso, é que Jesus foi extremamente ousado em fazer uma afirmação como essa. Existem variações. E quando você vai analisar os teólogos do Novo Testamento, ou que analisam o Novo Testamento para poder compreender um pouco mais dos ensinamentos do Novo Testamento à luz do Antigo, até porque nós não somos capazes de poder entender o que os apóstolos escreveram no Novo Testamento se não tivermos uma base do Antigo Testamento. Várias são as ocasiões nas quais os apóstolos estão falando sobre alguma coisa que você só vai entender sem entender a base daquilo que estava sendo dito lá atrás. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus, lá em João no capítulo 3, a gente já citou esse texto essa semana, quando Jesus vai dizer para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, se você não se lembrar lá do texto de Números, que vai mencionar as serpentes venenosas que invadiram o acampamento depois que o povo se afastou do caminho do Senhor e que as pessoas estavam morrendo a centenas todos os dias. Então Deus diz a Moisés, Moisés, prepare uma serpente de bronze, coloque-a numa estaca, num ponto alto do acampamento. Qualquer pessoa que olhar para a serpente vai ser curada. Bom, se você não se lembrar desse episódio, você não vai compreender o que Jesus está dizendo. Agora, no contexto do Novo Testamento. A mesma coisa quando você vai para textos tão claros e evidentes como o texto do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8, quando Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram falar, não cometa adultério. Entretanto, eu digo, todo homem que olhar com olhos impuros para uma mulher já cometeu adultério com ela. Se você não se lembrar que o texto não adulterarás está lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, você vai ter dificuldade de poder entender o que Jesus está dizendo ali. E as citações no Novo Testamento, as referências a textos do Antigo Testamento são muito grandes. Por isso, nós não fazemos nenhum tipo de diferenciação entre as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. A única diferenciação que existe é o Antigo Testamento fala daquilo que aconteceu antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento fala daquilo que aconteceu depois da vinda de Jesus e que vai acontecer até o contexto da segunda vinda. E isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar. As escrituras do Novo Testamento só fazem sentido se tivermos um bom conhecimento do Antigo Testamento. As imagens de terra prometida, bom, elas vão remeter ao Antigo Testamento a promessa de que Israel herdaria a terra de Canaã. A Canaã celestial, Nova Jerusalém, tudo são referências ao Antigo Testamento. Quando você pensa na própria Nova Jerusalém, o rio de água viva, você vai para Ezequiel capítulo 47, a árvore da vida, cujas folhas são remédio são cura para as nações, também uma referência que vai aparecer lá no livro de Ezequiel. E as referências, elas continuam uma atrás da outra. O que Jesus está dizendo para a gente aqui é que as pessoas do seu tempo tiveram dificuldade de poder compreender quem ele era e ao mesmo tempo entender qual era a postura que eles deveriam tomar naquele tempo e naquela geração, porque desconsideraram conhecimentos importantes do Antigo Testamento, que mencionavam como eles deveriam viver naquela época.
Portanto, nessa perspectiva, nós devemos aprender com os erros e acertos daquela geração. Devemos conhecer a Bíblia como um todo. Devemos olhar para o Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, tentar perceber como eles projetam luz para o Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, entendermos, através das Escrituras como um todo, de Gênesis a Apocalipse, o que é que o Senhor Deus espera de nós. Se assim o fizermos, nós não seremos enganados nesse tempo tão complexo como temos à nossa frente. O tempo do cumprimento da profecia geralmente é um tempo em que o inimigo trabalha de forma assustadora. Foi assim que ele o fez na época da primeira vinda de Jesus. E Jesus mesmo mencionou que ele estará fazendo exatamente a mesma coisa nos tempos que antecedem a segunda vinda. Por isso devemos estar totalmente embasados no assim diz o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que de Gênesis a Apocalipse nós temos a oportunidade de poder descobrir a tua palavra. Dê-nos sabedoria para podermos entender os tempos em que vivemos e como o Senhor espera que nós os portemos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?